Oi, tudo bom, oitavo ano? E aí, galerinha, como é que vai? Tudo certo com vocês? E aí, tamo aí de novo, né? Bem-vindo a mais um V-Class do Rafinha, tá? Bem-vindo a mais um V-Class do Colégio Legado, na aula de Geografia. Como é que vocês estão? Essa quarentena aí, hein? Ah, não tá fácil, mas também não tá difícil, né? A gente não pode complicar muito. Espero que vocês estejam todos bem, você, sua família. Que Deus esteja protegendo, abençoando cada um de vocês. Que vocês estejam fazendo a sua parte, ficando em casa, protegendo o pai, a mãe, o vô, o dog, o passarinho, qualquer um aí, né? Porque só assim a gente vai voltar mais rápido, mais forte, mais cedo para a escola, né? Voltar à nossa rotina que é bom, né? A nossa interação. E aí, como é que foi a semana de estudos? Já vai preparando aí que eu quero escutar bastante na nossa reunião, tá? Do Zoom. Beleza? Pessoal, hoje a gente vai falar sobre o início, o processo da industrialização no Brasil. Ainda tratando do assunto sobre indústrias que a gente começou na última aula, tá? Não trocamos de capítulo ainda. Eu espero que o nosso próximo assunto nós já estejamos no legado. Pelas minhas contas aqui, se tudo ocorrer como eu estou planejando aqui, né, vou fazer meus contatos ali, eu acho que a gente já vai estar lá já, espero, tá? Até para a gente fazer a nossa visita também, né, que foi adiada por causa disso tudo. Então, olha só, tá lá da página 44 à página 51. O assunto é extenso, o assunto tem muita coisa para falar, mas o nosso conteúdo aqui ele vai falar o quê? Do processo de início da industrialização. Ele teria muita coisa, provavelmente mais para frente, né? Em outro momento a gente vai retornar a esse assunto um pouco mais a fundo, tá? No ensino médio a gente fala bastante sobre isso também, sobre esse processo de industrialização, mas hoje qual é o objetivo da nossa aula? É você entender de que forma, tá? E as principais características como o Brasil saiu de uma economia totalmente voltada à agricultura e iniciou o seu processo de industrialização. O Brasil, meus queridos, é um país agrário, sempre foi conhecido como um país voltado à agricultura, desde a sua época de colônia. Temos espaço para isso, territorial, temos clima para isso, tá? Então, a gente sempre foi conhecido por isso. Passamos já por esse processo de industrialização e ouso aqui a dizer, por algumas fontes, tá? Que nunca seremos um país totalmente industrializado, porque hoje a gente já passou por este processo e já temos a maioria da nossa população no setor terciário da economia. Lembra que a gente estudou o setor primário, secundário e terciário da economia? Então, por quê? O nosso processo foi rápido, foi acelerado. Muitas coisas que a gente vai falar aqui na aula de hoje, você vai puxar na sua mente que a gente já falou em aulas passadas e falou ano passado, quando a gente estudou sobre o Brasil lá no 7º ano. Muitas coisas. Personagens, a gente vai falar aqui, a gente já falou já. Então, quando eu digo que a geografia ela é um complemento de assunto, às vezes vocês não me levam a sério, mas hoje vocês vão ver isso na prática, como é importante a gente entender, compreender a geografia e não simplesmente decorar, né? Por isso que é importante a gente ter essa linha, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, origem dos processos da industrialização. Já falamos da importância do café na nossa história, falamos aqui ano passado. Primeira coisa, pessoal, a nossa industrialização é uma industrialização tardia, tá? Ou seja, aconteceu, sabe a aula da semana passada? Primeira Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial, terceira Revolução Industrial. Quando que eu disse que ela começa? A partir de meados de 1950, correto? Até os dias atuais ali, segunda metade do século XIX. É aí que começa a industrialização do Brasil. Professor, mas como assim? Antes não tinha nada no Brasil, nenhum processo? Não, pessoal, vamos
abrir aqui um consenso, tá? Quando eu digo processo de industrialização, é que antes disso, tudo que tinha no Brasil tinha já um processo, por exemplo, fabril, de transformação de matéria-prima, mas não era o que o governo tinha como principal meta de investimento. Quando a gente fala processo de industrialização, significa que a partir daquele momento o governo ele vai começar a ter olhos para isso. Ele vai começar a investir, ele vai começar a ver que aquilo ali é bom para o seu desenvolvimento e bom para a sua economia. Então, olha só, quando a gente tem a terceira revolução industrial, o Brasil praticamente está iniciando verdadeiramente o seu processo de industrialização. Então, é uma industrialização totalmente tardia. Essa industrialização tardia, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer com que o Brasil... Lembra que eu falei na aula ano passado, quando a gente estudou um pouco sobre isso, sobre a urbanização, que o Brasil faça o quê? Pule etapas no seu processo de desenvolvimento, o que vai causar bastante transtornos futuramente, transtornos que a gente vive nos dias atuais, obviamente, tá? É uma industrialização chamada industrialização por substituição de importação, ou seja, vou repetir para vocês, industrialização por substituição de importação, ou seja, num jogo de futebol ia subir a plaquinha, sai a importação, entra a industrialização, ou seja, o que a gente comprava tudo de fora, a partir daquele momento, muita coisa a gente vai começar a produzir internamente. Muito bem, até esse período em que o governo começa a ver que vai começar ali em 1930, qual era o principal produto do Brasil? O que ele tinha para oferecer para o restante do mundo? O café. Tá? Café era vendido para o mundo inteiro. Então o café ele deixa algumas heranças e ele é importante para esse processo de industrialização. Gente, isso aqui é quase uma revisão para a gente, hein? Já falamos sobre isso nas nossas aulas. Quais são essas heranças? O capital, né? O dinheiro que ele deixa através dos barões do café, que são as pessoas que comandavam, né, a produção, a infraestrutura de portos e estrada de ferros para o escoamento, a mão de obra e um pequeno mercado interno. O que acontece a partir de 1930 para o Brasil mudar os seus rumos na economia? Tá? Acontece que de 1914 a 1918 a gente tem Primeira Guerra Mundial, e em 1920 a gente tem, na década inteira, o que a gente chama de crise de 29, a primeira grande crise do capitalismo, também chamada de Grande Depressão. E aí o que acontece? O pessoal para de comprar café. O pessoal para, não tem dinheiro para nada. O período de Grande Depressão, né, leva esse nome porque as pessoas tinham recém descobrido o que era a Bolsa de Valores de investimentos de Nova York, e do dia para a noite, de milionárias ficavam pobres. Pessoas perderam muito o emprego. E aí, realmente entrava em depressão. E aí, acabavam se matando. Por isso, a crise de 1929 é chamada de Grande Depressão. A gente vive um momento de pandemia. A gente precisa cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa população, cuidar do nosso planeta. Mas uma crise mundial já está instaurada. Para a gente entrar num recesso econômico é fácil. Agora, para a gente retomar, é difícil. Hoje, a gente tem acesso a informações, a gente tem acesso à internet, a gente tem acesso às aulas, a gente consegue manter, né, as nossas relações. Mas imagine, né, naquela época, sem nada, né, as informações desencontradas.
Então o pessoal realmente entrou em colapso, tá? Então o que que aconteceu? Vão ter dois personagens dentro disso, tá? Então é muito importante saber qual foi esse ponto de virada para o Brasil dentro da questão da industrialização, que é essa crise de 1929, tá? E antes a gente já teve Primeira Guerra Mundial. Hoje a gente vai falar de dois personagens muito importantes para o nosso processo de industrialização, que é Getúlio Vargas, a Era Vargas. Esse cara aqui foi muito crazy. Esse cara aqui, ele assim, ele foi um cara que, gente, estudando ele, a história, vocês vão ver o quanto ele foi importante, quantas manobras ele fez, quanta coisa. Ele e o cara que vai suceder, que é Juscelino Kubitschek, são dois caras à frente do seu tempo, tá? Porque a visão que eles têm é muito grande. Então, assim, como eu havia falado para vocês, a resenha aqui poderia ser muito maior, tem muito mais coisas, mas o livro vai se ater a esse início desse processo de industrialização. Tá? Por que Vargas, tá, que a gente vai ter a era dele a partir de 1930, por que ele é importante, tá, dentro da nossa história? Ele viabiliza, tá, a infraestrutura básica, tá, com a criação de empresas que deram início, tá, e acelera esse processo de produção. Então Vargas ele faz o negócio, ele pega e desenvolve através da infraestrutura, porque a gente já falei isso para vocês, a indústria ela precisa de infraestrutura. Eu não tenho indústria se eu não tiver energia, se eu não tiver meios de locomoção, tanto para pessoas quanto para produto, quanto matéria-prima. Ele faz esse desenvolvimento. E ele faz isso como? Fazendo o desenvolvimento das indústrias de base, as indústrias de bens de produção, ou seja, as indústrias que vão abastecer as outras indústrias. Tá? Foi o que eu pedi para vocês lerem na aula da semana passada, os tipos de indústrias. Né? Nós temos a indústria de base e as indústrias de produção, bens de produção, ou seja, que vão produzir o produto final. E aí o que acontece? Aqui ele bota o Estado como um ator principal, algo que nós não estamos acostumados hoje. Ou seja, ele começa a abrir empresas estatais. Então o que acontece? O que a gente pode botar aqui? Fábrica Nacional de Motores, então Indústria Automobilística em 1939, FNM, Companhia da Siderúrgica Nacional, tá? Siderurgia, a Companhia Vale do Rio Doce, que hoje isso é a Vale, tá? Que é de mineração. A gente tem a Eletrobras, que é de energia, a Petrobras, de petróleo. Então, o que ele faz? Ele cria, tá, toda uma base para que as indústrias possam se desenvolver. Porque se eu não tenho matéria-prima, se eu não tenho minerais, eu não tenho outros tipos de indústria. Então ele começa a fazer isso. E aí com isso, ele tem matéria-prima, ele tem meios de transporte, ele tem energia elétrica, ele tem minerais que vão fazer com que essas indústrias funcionem, que esses meios de transporte, né, que é a Petrobras. Ele cria o BNDE, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento, que vai financiar isso. Então, ele é importante dentro de todas essas características dentro do Brasil. Tem várias histórias, diz que ele conseguiu dinheiro através também de apostas altíssimas que ele fez junto com o governo estadunidense, quase se alinhando à União Soviética para conseguir investimento estadunidense. Tem muita coisa por trás disso, por trás desse desenvolvimento. Outra pessoa importante também foi Juscelino Kubitschek. Aqui a gente precisa fazer uma contextualização de Juscelino Kubitschek. Ele assume, né, um mandato de 5 anos dentro de um contexto fortíssimo internacional que é a Guerra Fria.
Então a gente tem o final da Segunda Guerra Mundial e a partir de 1945 a Guerra Fria, aquela disputa ideológica entre capitalistas e socialistas, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então é um período de instabilidade mundial muito grande. Ele sabe que quando ele assumir, ele vai ter dentro disso uma pressão que Getúlio Vargas já tinha dentro disso. Não é à toa que Getúlio Vargas se suicida, né? E por isso que ele deixa de ser presidente. Então, tudo isso o Juscelino Kubitschek sabia. Ele é um cara que ele vai abrir a economia brasileira para o mundo. Ele é apoiado num plano de metas, 31 metas, muito grande, tá? E num lema que era 50 anos em 5. Como eu falei, é um cara que está além, né, do seu tempo. Ou seja, ele sabia que o Brasil estava atrasado, lembra? Industrialização tardia, industrialização por substituição de importação. E aí o que acontece? Ele faz, né, ele quer que o Brasil cresça 50 anos em 5. Né? Ou seja, que o Brasil evolua bastante rápido. E aí ele faz uma maior abertura econômica, ele sabe o que é, porque 31 metas e não 30, a última meta era justamente a viabilização da construção de Brasília. A gente falou nisso na aula do ano passado, quando a gente estudou urbanização brasileira, né, a projeção que ele fez, né, de tirar a capital do litoral, onde já estava bastante desenvolvido, saturado, bastante população, e trazer para o meio do nosso território para desenvolver as terras a oeste. Ele investe numa indústria automobilística muito forte, tá? E faz com que a indústria rodoviarista, ou seja, tá, as rodovias, estradas sejam abertas numa frequência muito rápida, seja feito muito forte e seja o carro-chefe. A partir daí a gente tem, né, este processo de industrialização se expandindo cada vez mais. Esta abertura econômica, nós estamos falando que das empresas transnacionais, ou seja, as empresas que vêm de fora, tá? E instalam aqui as suas empresas. Na realidade, ele faz um tripé econômico entre os investimentos nacional, as empresas e as indústrias internacionais. Ele faz um modelo, um molde de desenvolvimento nesse tripé que é magnífico, que é algo onde ele vai investir numa indústria de menor tecnologia, porque ele sabe que a maior tecnologia vai vir com essas multinacionais. Claro, os aspectos negativos também vão vir. Muitas empresas que aqui existiam deixam de existir porque vão à falência, porque não conseguem competir, e também outras são compradas por essas empresas que não falem, né? Porque elas são praticamente engolidas dentro dessa competição. Tá? Esse período de Juscelino Kubitschek, ele é conhecido como take-off. Agora nossas aulas com a tia, né, da Karina, elas têm que servir para alguma coisa, take-off, ou seja, um período de decolagem do Brasil, né? Então isso é muito importante. E aí o que acontece? Ele faz esse desenvolvimento que vai acontecer por uma questão lá atrás da questão cafeeira na região sudeste, principalmente São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Tá? Isso vai trazer consequências, né, para estes lugares, né? Consequências que a gente estudou no ano passado, que é a superpopulação, falta de infraestrutura, né? Uma população morando em condições precárias. Isso tudo vai acontecer dentro deste processo de industrialização brasileira. Com o passar do tempo, a infraestrutura ela passou a se dinamizar, ou seja, a se espalhar, porque outros lugares passaram a crescer também. E aí a gente tem no próximo slide a distribuição, ou seja, a desconcentração, né, da indústria no Brasil. No sul, né, a região nossa aqui, a gente tem uma indústria moveleira, automobilística bastante forte, assim como frigoríficos,
né, de alimentos e metalurgia, tá? Então a gente tem dentro dos estados uma maior gama, né, ou seja, uma maior variedade das indústrias. O Nordeste, um polo petroquímico, extrativista, mineral e vegetal muito forte. No Norte, um polo eletroeletrônico, que é a Zona Franca de Manaus. E no Centro-Oeste, ele vai ficar para o agronegócio, né? Principalmente com o cultivo da soja, criação de gado. Então, isso vão ser um pouco da desconcentração da nossa indústria. Certo, pessoal? A gente vai ter dentro disso um certo despreparo dos governantes, né, para que isso ocorra de uma maneira mais organizada, de uma maneira com a questão das estruturas melhores alicerçadas, mas como eu falei para vocês, assim como a gente estudou lá no nosso processo de urbanização, a industrialização ela também vai queimar etapas. E essas etapas elas fazem falta no processo, né, de consolidação. Hoje a gente já sabe que a gente tem uma grande maioria da nossa população dentro do setor terciário da economia. Então a gente não está mais tão envolvido dentro desse processo. Há hoje o que? Uma manutenção do que já existe, né, para que produtos não faltem, mas com um mercado internacional bastante aberto, a gente sabe que isso é um dos menores casos que a gente tem para se preocupar nos dias de hoje, a questão da industrialização. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula, a gente se encontra no nosso bate-papo, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Beijão!